Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Diego Farac e sejam bem-vindos a mais um episódio do Caminhada do Empreendedor, agora com a produtora NP Media. E hoje trouxemos a Ana Godoy, especialista em Direito Empresarial. Seja muito bem-vindo, Ana, à Caminhada do Empreendedor. E, por favor, conte um pouco sobre você. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Diego. Fiquei muito feliz, com o convite e principalmente pela retomada do projeto. Acho que é muito importante esse projeto, não só para nós, empreendedores, mas também para todos aqueles que acompanham nossa caminhada. E trazer o dia a dia, tanto pessoal quanto profissional, é muito importante. Legal, Ana. Eu fico muito feliz pela tua presença. E eu queria abrir a podcast com uma pergunta. O que levou você a escolher a carreira de Direito? Bom, quando eu era criança, isso é muito parecido com a minha personalidade. Quando eu era criança, eu gostava muito de perguntar. Questionar, argumentar, contestar, e muitas das vezes os adultos induziam falando assim, nossa, essa menina serve para ser advogada, essa menina é advogada, e todo mundo falava no tom de brincadeira. E conforme eu fui crescendo, eu percebi que essas questões de questionar, saber o porquê e muitas vezes querer argumentar, era algo muito natural para mim. Então eu me identifiquei com o direito, já que na parte profissional era muito parecida com o pessoal. Então eu acabei indo para essa área. E quantos anos você tinha quando você se viu nessa etapa da vida? Foi próximo ali daquela fase nossa de adolescência, qual faculdade você vai fazer, eu decidi, ir para o direito. Só que no contexto, hoje eu entendo, naquela época eu tive muito medo de prestar uma faculdade pública, Uhum. E aí, quando eu me vi nessa questão de qual faculdade você vai fazer, eu acabei optando pelo que ali me parecia ser o caminho, que foi a administração. Para depois, então, eu conseguir ir para o direito. É verdade, você começou na administração e depois foi para o direito. E quantos anos você pensou, cara, na administração não vai ser a área que eu quero trabalhar, e sim no direito? Como é que foi essa transição de carreira, se for ver? Mais ou menos isso. Na verdade, eu vi na administração uma oportunidade de carreira naquele momento para poder ganhar mais e poder pagar a faculdade futuramente de Direito. Então, eu fui para administração e pensei, bom, Direito eu talvez não consiga bolsa, era algo muito concorrido, mas a administração pode ser que eu consiga. Uhum. E aí foi isso que eu fiz. Eu busquei uma bolsa, consegui o ProUni, na época tinha o ProUni ou então os amigos na escola, alguns projetos, e aí eu entrei na administração. Fiz a administração e nesse período eu entrei na indústria. E com o salário, como tinha melhorado, eu tive essa oportunidade de entrar na área administrativa, eu consegui pagar a faculdade de Direito. Aí, então, eu fiz um trajeto um pouquinho maior, mas, de fato, consegui concluir o Direito. Ah, que legal. E qual foi a sua experiência pessoal e algum evento específico, de fato, que influenciou na tua escolha? Aconteceu algum episódio na tua vida que, isso aqui foi a virada de chave que, de fato, fez você percorrer ainda nessa carreira de Direito? Na verdade, não teve um momento específico, foi levando por causa dessa minha personalidade, desse meu jeito de gostar de questionar e tudo mais. Mas, de fato, se tornou algo palpável, que eu acreditei que realmente ia acontecer quando eu terminei a faculdade de administração, e aí as minhas condições eram melhores e eu pude pagar a faculdade de Direito. Então, ali se transformou em algo palpável. Ah, legal. E me conta um pouco, como é que é o dia típico de trabalho para você? Como é que é o dia a dia? Qual que é o que acontece no seu dia a dia? Atualmente, eu gosto muito, assim, de ter processos. Eu sou uma pessoa de processos, então eu tenho a minha rotina, minha agenda diária em relação aos meus clientes e também aos compromissos extras, que eu gosto de participar bastante. Então, assim, eu saí da indústria. Eu fiquei 10 anos CLT na indústria farmacêutica de saúde animal. E aí, quando eu pedi demissão, eu fui para a carreira advocacia autônoma. Então, eu nunca tive a experiência de passar por um escritório de advocacia.
Então, todo o processo foi ali naquela coisa de empreendedor mesmo, no dia a dia, aprendendo o que funcionava, o que não funcionava. Então, no decorrer de toda essa trajetória, eu fui vendo o que eu conseguia encaixar dentro da minha rotina e o que não, por mais que as pessoas falassem que era o adequado, não fazia parte da minha realidade. Então, hoje em dia, na parte da manhã, da tarde, eu tento cuidar das coisas do escritório e à noite, como todo empreendedor, a gente tem essa carreira pós-trabalho, pós-empresa, que a gente vai nos eventos e tudo mais. Então, assim, eu trabalho muito com processos, né? E gosto muito de ter uma rotina. Cara, que legal. E eu depois ia fazer outra pergunta aqui para você. Questão de quais são suas principais áreas de atuação na advocacia? Você tem alguma área específica que você atua? Engraçado que a administração foi uma opção para pagar o direito, só que ela acabou me trazendo justamente para a área que eu atuo, que é o direito empresarial. Certo. E aí, né, nessa transição para o direito empresarial, eu acabei me apaixonando pelas startups. Conheci uma startup, eu ainda estava trabalhando na indústria e achei o máximo como funcionava a inovação e toda a dinâmica diferente de uma empresa tradicional, que era o que eu estava acostumado, com aquela administração mais tradicional. Então, eu acabei indo também para a área do direito, para essa área empresarial, para startups. Então, hoje eu foco muito nas áreas em que a maioria dos meus clientes precisam bastante, que é contratos, LGPD, direito digital. Então, eu tento buscar entender um pouco da dinâmica dos meus clientes. Legal, muito bom. E você poderia compartilhar com a gente uma experiência marcante que você teve em alguma dessas áreas, nessa área específica, no caso? Aconteceu alguma coisa que te impactou, que você viu na parte de direito empresarial? Bom, o que me impacta, não só uma vez, mas sempre traz um grande impacto para mim, é quando eu vejo uma ideia se transformando em uma empresa e depois dando certo e caminhando. Então, assim, o meu primeiro cliente empresarial, ele começou com uma ideia e a empresa era aquela coisa, não sei se vai dar certo ou se vai dar, e ele está comigo até hoje. Então, assim, ver que ele se transformou numa empresa sólida é muito impactante, é muito interessante participar de toda essa trajetória do cliente. Então, ele era uma startup? Ele virou... Como é que no Na começo verdade, dela? ele era um empreendedor de inovação. A empresa dele não chegou a ser uma startup, mas ela trazia um viés de inovação, né? Então, um empreendedorismo de inovação. Então, assim, tem algumas startups também que eu acompanhei desde o início, que hoje já são grandes startups no mercado. Então, eu acho que essas questões que trazem o grande impacto para minha carreira. Legal. E eu gosto muito também, por causa da administração, de olhar não só a parte jurídica, mas todo o planejamento. Sim, olhar o contexto geral, né? Exatamente. Toda essa caminhada do empreendedor. Legal, bacana. E dentro essa empresa no qual você trabalhou e prestou serviço, tem alguma empresa, alguma startup de segmento totalmente diferente do que você já atuou, que você se espelha, que você consegue trazer de fora para dentro, alguma área específica que você viu e alguma empresa, seja startup ou não, que você, cara, olha o que essa empresa faz. Será que eu posso trazer para dentro também da minha área, vamos dizer assim? Existe alguma coisa do tipo assim que você já fez, que você já pensou em trazer? Existe sim. Eu sempre aprendo alguma coisa com os meus clientes, principalmente nessa área de inovação. Hoje, enxergar muito a experiência do usuário. Então, ver qual que é o impacto que eu causo na jornada desse cliente enquanto na assessoria empresarial ou numa consultoria. Então, assim, essa parte de experiência do usuário foi algo que eu trouxe dos clientes, então, de uma visão mesmo de startup. Então, pensando o seguinte, qual que é o impacto, como que ele se sente, o que eu posso entregar no over delivery, entendeu? Então, essas questões, assim, que na tradicional não eram tão visíveis. Não era comum, né, também, né? Exatamente, não eram tão comuns. Hoje eu vejo nas startups e é muito bacana trazer para a advocacia.
Legal. Principalmente para sair de uma advocacia mais tradicional. Uhum. Hoje, vamos supor, o que você faz de diferente no seu dia a dia, né, para poder trazer uma experiência satisfatória para o cliente? Hoje eu fiz isso aqui, isso melhorou muito a relação de cliente e a pessoa que está sendo contratada. Como é que foi isso para você? O que você fez para poder mudar? Cara, eu não vou fazer dessa forma, vou fazer diferente. Por incrível que pareça, algo que os clientes relatam muito é a questão da comunicação. Então, todas as sextas-feiras, mesmo se não teve andamento processual ou alguma novidade, eu sempre tento conversar com os meus clientes, saber como eles estão e passar alguma coisa. Porque eles sentem essa carência de saber se aconteceu algo importante ou não. Às vezes, durante a semana, acontece algo de fato que eu preciso daquele momento instantâneo dele me atender em relação ao que o judiciário está pedindo ou então em alguma negociação. Mas fora isso, toda sexta-feira perguntar, e aí, como estão as coisas, tudo mais, não tive andamento, não tem nenhuma novidade, mas se você precisar, a gente está aqui e tudo mais, faz muita diferença. Então, essa foi uma grande mudança, que não deveria ser algo não praticado, mas faz toda a diferença em relação aos meus clientes. E é uma coisa boba, né? Algo tão Exatamente. simples, que é você dar atenção para o cliente, né? Ouvir o cliente, parecer até um pouco de psicólogo com o cliente, mas é cuidar de fato do cliente, né? O cliente, ele quer ser ouvido, ele quer falar, ele quer expressar aquilo que ele às vezes que ele sente mesmo em relação até à própria vida dele. A gente acaba sendo o ouvinte ali, e isso é bem bacana quando tem essa conexão com o cliente, né? Bacana. E deixa eu te perguntar outra coisa também. Como você lida com as situações de pressão e adversidades no exercício da profissão? Eu tento lidar da melhor forma possível. Mas algo que me ajuda muito é ter parceiros na advocacia muito especiais. Então, são pessoas que eu admiro, que eu confio. Então, eu sempre busco com eles entender o que eu posso melhorar, aonde eu estou deixando de enxergar, porque às vezes a gente tem aquele ponto cego. Então, eu tenho parceiros especiais que sempre estão ali quando eu preciso enfrentar algum desafio, alguma adversidade. Então, eu gosto muito de cultivar essas parcerias, essas amizades profissionais que sempre trazem para a gente uma questão que talvez a gente não enxergue no momento do tumulto. Legal, e é bom, né, que você tem essa visão, porque você acaba não trazendo, você traz um olhar diferente, não é o meu concorrente, mas sim um parceiro comercial. Sim. Né, que vai te trazer informações, feedbacks que você vai colocar no seu dia a dia, que vai aprimorar o teu produto. Enfim, isso é bem legal. E quais foram os desafios enfrentados hoje, no dia a dia como advogada? Você tem algum desafio que todo dia você tem que passar e você tem que resolver aquele leão todo dia? Tem algo do tipo? Tem. Na minha área específica, manter-me atualizada em relação às tendências do mercado. Então, são muito rápidas as mudanças do mercado em relação às empresas e às startups. Então, é inovação o tempo inteiro. Então, é uma coisa muito rápida. Certo. Ao mesmo tempo, acompanhar as mudanças jurídicas, que muitas vezes não acompanham nessa mesma rapidez. Então, às vezes, tem decisões que saem que ainda não conseguiram enxergar a realidade do mercado. Então, essa é o meu grande desafio todos os dias. Me manter atualizada em relação ao mercado, as mudanças que estão acontecendo, e também me manter atualizada em relação à parte judiciária. Legal. Então, e nisso você busca alguns meios, que tipo de meios que você se atualiza? Você tem quais tipos? Você participa de seminários, workshops, palestras, eventos? Como é que você se embebeda de informações? Eu participo muito de eventos, tá? Certo. Então, seja eventos no ecossistema de Ribeirão, seja eventos em ecossistema de outras cidades e até outros estados. Então, são ecossistemas de startups, de inovação, e toda vez que eu estou nesses ambientes, eu consigo enxergar algo novo. Certo. Algo que eu posso trazer para a advocacia ou então para os meus clientes. Em contrapartida, eu também sempre estou
eu sempre participo de projetos que nem em Ribeirão, eu participo da comunidade de startup, que é a Ribeirão Valley, participo ativamente. Legal. Então, sempre que tem algum grupo que está relacionado a essa troca de conhecimento, de busca de informações e participar mesmo ativamente do ecossistema, eu sempre estou participando, buscando. Que legal. E nessa comunidade de Ribeirão Valley, como é que funciona? Vai até fugindo um pouco da pauta aqui, mas como é que é essa interação? Porque trazer o assunto direito, que é um pouco técnico, vamos dizer assim, como é que é isso, trazer para a comunidade, a pessoa que estão lá entender? De certo, são várias pessoas, várias empresas que estão dentro desse ecossistema. Como é que foi trazer esse... É um desafio, né? Vamos dizer assim, trazer esse termo técnico, assuntos técnicos, para as pessoas entenderem. Como é que foi isso? A Ribeirão Valley, ela é uma comunidade daqui de Ribeirão, que atende as startups. Ela é uma comunidade colaborativa. Então, todo mundo pode colaborar, participar. Tem alguns que participam mais ativamente, outros que participam com conhecimento, seja pessoal ou profissional. E participar me trouxe uma visão muito ampla da realidade, não só daqueles que já têm startup, mas aqueles que querem ter. Então, essa visão de estar ali no dia a dia e também de sair um pouco só do meio jurídico. Certo. Porque muitas das vezes a gente participa, eu faço parte também da comissão da OAB de Ribeirão de Direito Digital, então eu tento alinhar os dois mundos. Certo. Então, entender o que está acontecendo nas mudanças do direito digital em relação ao mundo jurídico e a realidade, e também trazer essa parte da comunidade, como que Ribeirão está funcionando, como que o ecossistema está respondendo. Então, assim, é muito importante que as pessoas participem, colaborem. Então, a gente sempre está fazendo evento, workshop e trazendo nos hubs de inovações de Ribeirão. Então, muita gente ainda desconhece esse mundo. Então, é bem bacana alinhar o direito com essa parte de inovação. E você sente que hoje o mercado está recebendo mais o empreendedor, vamos dizer assim, está entendendo que o empreendedorismo, né, que é uma forma de viver, né, um estilo de vida. Empreender é um estilo de vida, não é uma profissão, vamos dizer assim. Se você sente isso no mercado, que está tendo bastante gente que está começando a empreender, está saindo do CLT, assim, até mesmo no Ribeirão Valley, você tem esse sentimento? Tenho sim. Hoje eu vejo que o movimento é muito maior que antigamente, porque antes as pessoas entendiam, na minha visão, por muito tempo também foi assim, que a gente precisava de uma estabilidade. Então, a CLT, apesar de ser algo que não é certo, mas a gente tem essa ilusão, ficava mais confortável nessa posição. Mas as pessoas começaram a entender que elas têm algo a mais para contribuir, principalmente em relação a qual problema eu posso solucionar no meu dia a dia, na minha parte profissional, na minha comunidade. Então, hoje eu vejo um incentivo muito maior para o empreendedorismo, vejo a participação do Sebrae, que é super importante, sempre está trazendo eventos, workshop. Então, assim, hoje a grande variedade de opções para quem quer empreender, para quem quer saber como funciona e também ver a realidade nua e crua nos podcasts, tá bem acessível. Que legal. E na tua visão, você acha qual que seria o maior medo do empreendedor? O que você acha que dá mais medo na hora de empreender? Pelo menos para você, qual que é a tua visão? Eu acho que é a questão financeira. Que pega, né? Sempre que eu converso entre a transição do pessoal que está saindo do CLT para empreender, é a questão financeira. E é algo importante, né? Principalmente dependendo da sua colocação em relação a se alguém depende de você, se não depende. A gente tem muito um medo, acho que até intrínseco nosso, que é de chegar a falir num nível de passar muita necessidade. Engraçado que quando eu decidi que eu ia pedir demissão do CLT, a primeira coisa que eu perguntei para minha mãe foi: mãe, se nada der certo, você pode me dar uma cesta básica por mês? Aí a minha mãe olhou para mim e falou assim:
mas você nem come uma cesta básica. Eu falei, não, só fala que você me ajudaria com uma cesta básica para eu ter uma certa segurança. Você paz de espírito, né? Exatamente. Sim. Eu só precisava que ela me falasse, não, tá tudo bem, de fome você não vai morrer. E realmente não é uma realidade, assim, na minha posição. Mas essa parte financeira eu acho que é a questão que mais pega em relação a empreender, a arriscar, de fato. Se não fosse, então, o lado financeiro. Vamos supor que o lado financeiro tá super bem para a pessoa que está empreendendo. Vamos tirar esse lado financeiro. O que seria a segunda dor, vamos dizer assim, de medo? Eu acho que é a questão da gestão, certo. Da organização, do planejamento. Muitas vezes eu vejo o pessoal querendo empreender, mas ainda desconhece muito do processo de ter uma empresa. Então, como funciona? O que eu vou encarar em relação a quais os setores eu preciso dar atenção. Então, assim, um mínimo de planejamento para você saber como fazer ela funcionar. Então, eu acho que se não fosse a questão financeira, o segundo ponto para o empreendedor, e foi algo que eu busquei muito quando eu estava no último ano de CLT, foi buscar inteligência emocional para saber lidar com os desafios, com as incertezas e a falta de zona de conforto. E também para a questão de gestão, como funciona. Ter trabalhado numa indústria me ajudou muito. Eu sempre gostei muito de andar entre os setores. Então, legal. Conhecer cada setor ali. Exatamente. Então, eu nunca fui daquele tipo, precisa colocar esse código. Eu queria entender o porquê. Entendi. Aí eu via que impactava no setor do RH. Aí eu queria entender por que o RH fazia isso. E aí, por que o financeiro fazia aquilo. Então, tudo isso, ter passado pelos setores na empresa, me trouxe essa visão. Junto com a questão da administração. Então, é bem bacana de perceber como as coisas vão se alinhando. Sem que a gente precise planejar exatamente assim, fielmente como tem que ser o plano. Legal, bacana. E, legal. E eu vou te fazer outra pergunta também. Quais foram, que conselhos você daria para os estudantes de direito, né, ou jovens advogados que estão querendo começar agora a estudar? Qual que seria o teu conselho? Olha, seria, em paralelo, aprenda empreendedorismo e como funciona uma empresa. Mesmo que você tenha a visão de ir para um escritório grande, trabalhar ou fazer concurso público, eu acho que aprender as habilidades que a gente acaba desenvolvendo no empreendedorismo é essencial para sobreviver no mundo hoje corporativo. Então, você aprende oratória, comunicação, então essas áreas, gestão, a lidar com as pessoas. Então, essas áreas do empreendedorismo, eu acho que tinha que ter junto com todas as faculdades. Eu concordo. Porque no direito você acaba aprendendo muito o teórico, né? Doutrina, essa parte de atuação no judiciário. Sim. Só que a hora que eu me vi aqui fora, na advocacia autônoma, eu tinha um mínimo de conhecimento de uma empresa. Mas muitos dos meus colegas, não. Então, sempre que a gente conversava, sentava para discutir sobre empresa, eu tinha que explicar, olha, você precisa abrir uma empresa por causa disso, tem que emitir nota, tudo mais. Processo, gestão, essas coisas. E eu vi o tanto que isso fez falta para um advogado. Sim. Acho que todo empreendedor ele precisa, de fato, aprender como fazer essa gestão, né, de empresa mesmo, né? Gestão financeira, gestão de pessoas, gestão de tempo, enfim, todo tipo de gestão. Ele precisa ser aprendida, né? Porque, de fato, quando você está na faculdade, você entende uma habilidade, né? E aquela habilidade você vai usar ela para trabalhar para alguém. Para alguém. Exatamente. Agora, como que você transformar essa sua habilidade para você? Que é o que você tem que pegar e se virar. Exatamente. Né? E quando você termina a faculdade, você começa dali, zero. Terminou a faculdade, aí começa uma outra etapa. Ainda mais isso, CLT. Empreendedor ainda é mais difícil ainda. Muito mais difícil. É muito mais difícil, que aí você vai ter que fazer o seu salário. A dificuldade é enorme, né? Então, eu te entendo que a gente passa por isso
todos os dias e a gente vê que não é fácil. E me fala qual que foi a sua maior lição disso tudo que aconteceu. Qual foi a sua lição? Cara, eu aprendi isso aqui. Com tudo isso que aconteceu até agora, na minha carreira, eu aprendi isso. Tem duas coisas muito importantes que eu aprendi nessa jornada de empreendedorismo que são, assim, essenciais para mim. Que é a importância do network, tá? Sim. Isso é algo que eu sei que se repete muito na internet, mas, assim, vindo de uma advogada, falando numa área que é totalmente tradicional em relação ao direito, o network fez mudanças, né? Fez mudanças na minha carreira. Então, assim, não só com advogados, mas com outras pessoas específicas. Às vezes eu ia num curso e o curso é muito raso. Sim. Só que eu fazia network com uma pessoa que era especialista na área. E depois a gente conversava, tomava um café, ele me trazia feedback. Os insights que você pega, né? Então, coisas importantíssimas. Sim. E um network, né? Então, assim, seja interessante, contribua para você também se tornar um network bom para o outro, né? Sim. Então, é uma troca, né? Uma mão dupla. E a outra coisa é parcerias. E você comentou até naquela hora sobre as parcerias. Eu nunca vi os meus colegas de direito como concorrentes. E em um dos cursos que eu fiz de empreendedorismo, eles citaram essa frase e fez muito sentido para mim, porque sempre foi dessa forma que eu enxerguei. A concorrência não traz dinheiro, mas a parceria faz dinheiro. E faz mesmo. É verdade. Hoje eu tenho parceiros fixos. Eu tenho uma parceira minha que é muito especial, que é a doutora Rayana. A gente começou a trajetória quando era advocacia autônoma. Então, ela me ajudou muito e nós duas não tínhamos experiência. Então, a gente foi duas advogadas sem experiência para advogados autônomos. A gente teve uma sociedade, chegou num momento que a gente entendeu que era melhor cada uma seguir a sua empresa. Sim. Tá? E continuar na parceria. Então, hoje a gente atua na mesma área, só que a gente é parceira. Que legal. Então, a gente se complementa. E eu vejo muito dos outros meus parceiros na área criminal, trabalhista, família. Então, eu tenho realmente esse valor com parceiros. Então, eu valorizo muito a parceria. Não fico pensando nessa questão de concorrência, porque a minha régua é alta, e aí se eu for pensar na concorrência, a gente sempre olha naqueles que a gente se espelha. Sim. E aí fica... Exatamente. mais difícil a caminhada. Exatamente. Eu te entendo. Até que a gente estava começando agora aqui, antes do podcast. E, nossa, eu preciso me comunicar bem, eu preciso falar bem. Mas por quê? Porque a minha régua tá alta. Eu tô me espelhando em pessoas lá em cima. Então, claro que vou ficar assim. Você me explicou, eu falei, faz total sentido. Tem razão. E eu queria te perguntar outra coisa. Quais são as principais tendências e inovações que está moldando o futuro da advocacia? Dentro da Ribeirão Vale, você percebeu alguma coisa que está trazendo de novo para a advocacia? Na questão da minha área, assim, que eu vejo as mudanças que eu gosto de acompanhar, tá? Principalmente a questão de automatização de processos. Então, essa parte dos processos se tornarem automatizados, as legal techs. Aconteceu isso depois da pandemia também, né? Exatamente, deu um boom, né? Deu um boom. Então, assim, essa parte de automação, de processo de coisas rotineiras, tá no auge, tá? Inclusive, eu tô até agora estudando um pouco sobre provas digitais. Então, são... Como é que é isso? Seria provas digitais, aquelas provas não só que acontecem no mundo digital, mas também fatos que aconteceram no mundo físico, mas conseguem ser provados através do mundo digital. Um exemplo, para eu poder entender como funciona. O print que você dá no WhatsApp, isso é uma prova digital. Entendeu? Então, hoje já tem, ao mesmo tempo que tem como você manipular a conversa, tem também como você transformar aquilo em algo autêntico. Entendeu? Então, as andanças do direito com o digital para poder provar de fato que aquilo aconteceu com autenticidade e que os tribunais aceitem.
E outra coisa que também ainda é um pouco tenebroso para alguns advogados é a inteligência artificial. Ela tá aí e eu adoro estudar. Às vezes dá um pouco de medo, né? Sobre os caminhos que a inteligência artificial segue, mas em contrapartida, ela é uma mão, assim, importantíssima para as nossas áreas. Eu vejo muito a inteligência artificial como se fosse realmente uma outra empresa te ajudando, sabe? Te ajudando em todas as áreas possíveis que você precisar, né? Até para a agência que a gente utiliza hoje, né? Para a empresa nossa. Cara, como é algo que caiu do céu. E aí eu fico pensando, tava eu e meu sócio, isso aí não veio para tirar o nosso trabalho, veio para potencializar o nosso trabalho, que ajuda muito, muito no nosso processo do dia a dia e a assertividade daquilo que a gente pesquisa, daquilo que a gente faz. Então eu acredito muito que essa tendência de IA, ela venha para ficar, já tá, né? Eu vejo muito a IA sendo um upgrade do Google, vamos dizer assim. Quando veio o Google, aquela chat de pesquisa, né? Como se fosse o upgrade daquilo. E como aquilo ajuda em qualquer área que você for atuar. Qualquer área. Como aquilo ali ajuda. E é interessante que você utiliza disso. Eu acho que empresas que não utilizem esse tipo de ferramenta, né? Vai ficar para trás. Eu vejo muito isso. Eu acho que a inteligência artificial é uma ferramenta como outras em que você que tem que ter a consciência de como você vai utilizar ela, entendeu? Essa questão da humanização, de nos mantermos humanos em relação à nossa consciência, nos diferencia dos animais, sim, das plantas e também nos diferencia em relação à inteligência artificial, penso eu. Então, assim, quais formas você vai utilizar a inteligência artificial? Porque tem formas de você utilizar da forma correta. Exatamente. Não é simplesmente ir lá perguntar, não. Tem uma forma certa de você perguntar. Exatamente. Se você não perguntar de forma certa, ela vai te dar uma resposta, às vezes, não digo fraca, mas com pouca informação. Se você arrumar o prompt da forma correta, ele vai te trazer muita informação riquíssima. Né? Então a IA ela veio para poder ficar, já tá, e só vai ajudar muito os empreendedores e, aliás, qualquer pessoa que for queira utilizar da ferramenta. Exatamente. E eu queria fazer outra pergunta também. Agora, perguntas soltas. Como você equilibra a sua vida profissional e pessoal? Bom, eu não consigo equilibrar. Essa é a realidade. Eu tento manter alguns pontos sem negociar. Então, hoje eu entendo a necessidade da atividade física na minha vida. Sim. Então, eu não negocio. Entendo sobre a questão da alimentação saudável, pelo menos 80% das minhas alimentações. Penso também que eu tenho que ter. Isso é uma questão importante. Eu tenho dificuldade em dormir cedo. Mas... Sim, eu também tenho. Mas a gente sabe que afeta a qualidade do nosso sono, dormir mais tarde e tudo mais. Então, é algo que eu venho buscando tentar... introduzir aos pouquinhos. Exatamente. Né? Acordar cedo não é um problema, mas dormir cedo é um problema pra mim. Porque 9 horas da noite, eu tô na ativa. Não, ainda mais se tiver os papos de corredor que a gente tem aqui, falando de trabalho, falando de inovação. A gente fica pirado. Exatamente. A gente fica doido, e aí a gente quer fazer as coisas, ele tem uma ideia muito louca, você quer colocar em prática, eu preciso fazer isso aqui, e, nossa senhora, isso aqui vai ajudar tanta gente, e a gente não dorme. Não, e aí você imagina, a gente tem um papo aqui até as 9 da noite, aí quase 15 minutos, 20 minutos pra chegar em casa. Chego em casa até arrumar as malas do dia seguinte, a comida e tudo mais, a hora que eu vou ver 11 horas da noite. Nossa, Então, assim, E pra desligar a cabeça ainda, tem todo esse processo. Não, tem o deitar e desligar. Então, assim, são áreas que eu tento policiar, tento não negociar, mas assim... Na parte profissional, eu gosto muito de participar dos eventos. Então, assim, também tem que conciliar que eu preciso entregar o que os meus clientes precisam, preciso atender. Então, também é essa coisa, um jogo de cintura para ver qual que é a área que vai desequilibrar para outra equilibrar e tudo mais. E tem algum
vamos supor, workshop, evento, palestra que não tem nada a ver com a tua área, mas que te traz algo novo. Você já participou? Você tem a pretensão de participar? Porque às vezes a gente fica tão obcecado em querer sempre aprender, sempre das nossas áreas ali, né? Que a gente para pra pensar, deixa eu aprender uma coisa totalmente disruptiva do que eu tô fazendo para gerar novas ideias. Eu tava vendo isso num livro, não vou lembrar agora o nome do livro. E ele fala, vá viver coisas totalmente fora do teu âmbito social, daquilo que você estuda, daquilo que você vê. Porque você começa a trabalhar o teu cérebro a pensar uma coisa diferente. Peraí, isso aqui a gente não tá no nosso normal aqui, de estudo, de ver o cotidiano das coisas, a gente vê aqui, não tá diferente. Isso meio que faz o cérebro trabalhar mais. Você já chegou a fazer algo do tipo assim? Tipo, não vou fazer nada que eu tô fazendo de direito e vou fazer uma coisa totalmente disruptiva, totalmente diferente. Sei lá, vou fazer tricô, vou fazer, sei lá, coisa totalmente diferente. Já passou na tua cabeça fazer algo assim? Eu adoro fazer coisas diferentes. Me fala uma. Um belo dia eu entendi mais ou menos nessa trajetória para sair, né, da CLT, inteligência emocional. E aí eu fui fazer curso de PNL. Legal. Então, assim, essa é uma área que eu gosto muito de entender. Certo. Neurociência, o comportamento. E, assim, essas áreas que fogem do direito, mas a hora que você vai vendo, eu acho que vai complementando. Vai complementando. Então, assim, já fui fazer um curso de café. Eu gosto muito de café. Eu também. Nossa, eu também quero fazer uma vez um curso de café. Tava tendo em Ribeirão, mas eu não fui. Mas eu pretendo fazer. Então, só que aí eu percebo que a gente vai refinando os gostos de adulto e eles vão ficando gourmetizados. Vai ficando caro. Exatamente. Nossa senhora. Então você vai fazer um curso de café, aí tem um monte de regra. E aí, naquele momento, você entende muita coisa do direito, do empreendedorismo. Que pode ser aplicado, né? Com o café. Com a questão do café, a experiência, que hoje em dia a gente está entendendo muito mais sobre o café, o sabor, o aroma, essas questões, do que antes era apenas algo era um commodity ali. Um commodity do nosso dia a dia. Exatamente. É muito interessante isso, porque a experiência do cliente, né? Você pode vender qualquer produto, mas você não pode negligenciar a experiência do cliente. Isso para qualquer área que você for trabalhar, isso tem que ser, tem que ser uma parte da cultura da empresa. Né? A gente coloca isso afinco aqui na nossa agência, nossa empresa, que a experiência do cliente ela não pode ser negociada. Qualquer tipo de coisa, o que dá para a gente resolver? Vamos pensar, vamos resolver isso aqui para o cliente, ele tem que sair satisfeito. Isso aí é uma regra da casa, né? Mas tendo essas visões, essas experiências diferentes, te traz insights diferentes para você colocar no seu dia a dia. Exatamente. Né? Por exemplo, a experiência do café. A experiência da pessoa ir lá, né, pega a jarra, coloca num negócio diferente, que tem uns negócios diferentes que eu nunca vi. Tem a francesa, tem, sei lá, tem a italiana, enfim, tem um monte. Aí eu já fui num restaurante que eles fazem diferente ali, falei, caramba, olha a experiência. Os processos são diferentes para o mesmo produto. E é muito parecido com que a gente atua no empreendedorismo. Às vezes você tem o mesmo produto, só que a sua experiência vai ser totalmente diferente para o usuário. Exatamente. Não é o que você vende, é como você vende. Exatamente. Faz total diferença. Faz muita diferença. Que legal. E me fala também seus hobbies ou atividades favoritas fora do trabalho. Você falou que é da academia, né? Atualmente é a natação. É verdade. A natação está sendo, assim, muito importante para mim. Eu era um nadador que nunca nadou. É? Eu sempre gostei de nadar, mas eu não tinha técnica. Né? Certo. Então eu adiava. Nossa, um dia eu quero fazer natação, um dia eu quero fazer natação. E aí, todo ano eu mudo alguma coisa na minha vida. Eu tenho esses ciclos, né? É mesmo? Faz um tempinho já que todo ano eu acabo mudando, me trazendo uma experiência nova. Interessante isso, legal. Bom. E aí, foi a partir da jornada do autoconhecimento, eu me permiti todo ano mudar alguma coisa. Então, assim, se você me conheceu o ano passado, esse ano eu já não sou a mesma pessoa. Que legal. E há quantos anos você
colocou isso em prática? Eu comecei com 29 anos. Olha! Eu até tatuei, que foi meu retorno de Saturno. Que legal. Foi uma mudança incrível na minha vida. E depois desse ano, eu decidi que eu ia sempre mudar alguma coisa. Então, muita coisa já mudou. E aí, a natação... eu não gosto de correr, mas participei de uma corrida. Que eu queria um desafio. Aí eu falei, bom, agora eu participei da corrida. A academia já é algo que tá na minha rotina. Aí eu falei, eu vou nadar. E aí comecei a nadar. E é engraçado que é aquele negócio, não é terapia, mas é terapêutico. É os 50 minutos que a minha cabeça me dá paz. Porque eu só penso em não morrer afogada. Sim. Sim. Então, assim... Ativa outra parte do cérebro. Ativa só a técnica, né, da abraçada, não esquecer o pé e a sobrevivência. Então, 50 minutos que a minha mente não me dá um pitaco. Porque na corrida, foram 5 quilômetros a minha cabeça falando, agora eu acho que você infarta. Porque você passou dos limites. Não, 1 km tá bom. Né? Então, assim, foram 5 km que a minha mente não parava um minuto. Na natação, não. Na natação eu consigo relaxar. Então, você já sai com o corpo cansado, relaxado. E aí, pra mim, tá sendo o meu maior hobby hoje. E tirando a natação e a parte de corrida, você já fez alguma coisa diferente do habitual? Na questão do de pessoal? Mudança. Todo ano você faz uma coisa diferente. Qual foi a coisa mais louca ou a coisa que você quer realmente fazer e que você não fez? Bom, primeiro que quando eu decidi essa mudança, eu era uma pessoa extremamente dependente das pessoas, de tudo, né? E aí eu não sabia ir em São Paulo, eu nunca tinha ido para São Paulo sozinha e eu decidi ir pro Uruguai. Pro Uruguai? Com uma mochila. Olha! Com uma mochila maior do sozinha? Que eu, sozinha. Como é que foi essa experiência? Então, foi lidar comigo mesma durante 10 dias. E foi a mudança pra mim. Porque aí eu descobri o seguinte, eu bastava. Então, até esse momento, eu era uma Ana. Certo. Depois disso, as pessoas são muito importantes, mas eu sou completa. E elas suplementam a minha vida. Legal. Então, assim, foi muito importante essa mudança, ir pro Uruguai, pra Argentina, sozinha. E aí eu simplesmente acordava e falava, o que eu vou fazer? Eu nunca tinha tido essa experiência, porque sempre tinha um compromisso de alguém, com alguém, ou algo que eu tinha que fazer. E aí, a hora que eu me vi lá na Argentina e no Uruguai, eu tinha um roteiro. E aí eu rasguei o roteiro. Falei, eu vou fazer o que eu quiser. Vou ver minha o Google vida. vai me ajudar. E aí foi 10 dias. Então foi muito importante pra mim. Que legal. E aí depois disso foram mudanças em relação a relacionamento, a amizades, a comportamentos. Então foram mudanças todos os anos, algo diferente mudava em mim. Legal. Então, e aí desde então, eu sempre tô buscando. Então. E teve alguma coisa, algum evento da tua vida? Eu preciso fazer... Por que você teve isso? Porque eu tava no fundo do poço, a verdade. Todas as áreas da minha vida tava no fundo. E aí um amigo meu virou pra mim e falou assim, seus 29 anos, tá chegando e vai acontecer o seu retorno de Saturno. E ele gosta dessas coisas místicas. E aí ele virou pra mim e falou assim, e aí, tá preparado pra mudança? Eu comecei a chorar. Porque a minha vida tava um lixo, mas estava confortável. Sim. Eu sabia lidar com todos os fatores ruins. E aí eu comecei a chorar. Eu falei, não pode mudar. Não, pelo amor de Deus. Ele falou, não, mas vai mudar. Foi o primeiro choque. Entendeu? Ele falando pra mim, sua vida vai mudar. E eu falando, não vai mudar. E aí depois disso, foi em janeiro, meu aniversário, as coisas começaram a mudar. Então eu olhei pra mim, falei, tô com 120 quilos quase, e aí? O que eu vou fazer? Tava hipertensa, tava num relacionamento ruim. Então, ainda não tinha começado a faculdade de Direito, porque tava naquela coisa, começo ou não começo? E então, assim... Minto, eu já tava. Eu acho que eu ainda não tava. Enfim. Mas, assim, foram coisas que foram acontecendo durante o ano pra mudança. E o meu relacionamento com a minha mãe era muito dependente. Eu tinha muito medo de perder ela. E aí a gente entendeu que essas coisas acontecem, que a gente não controla. Sim. Fui pra terapia. Eu não tinha espelho em casa, pra você ter noção. E aí eu fiz a
terapia para aceitar o espelho em casa, comecei a me enxergar. E aí, o autoconhecimento, né? Sim. Isso Desbloqueia muito a nossa mente, né? Foi o autoconhecimento. Acho que a mudança mais difícil da minha vida foi entender que eu precisava me conhecer. E tem uma frase que eu adoro, que é aquela: conheça a ti mesmo e terás a chave do universo. Então, realmente foi isso. Sim. Quando eu olhei para mim, e aí eu comecei a dar um passo de cada vez, as coisas foram mudando. Uhum. Às vezes mudou para melhor, às vezes continuou igual, só que mudaram. Sim. E aí foi essa grande transformação na minha vida. Tudo é válido, né? Tudo. Todas essas experiências, por mais seja positivas ou negativas, eles fazem parte do nosso crescimento, né? Principalmente quando você olha pra você, né? É, Porque a gente tem exatamente. muita mania de achar que a solução tá no fora. exterior. Exato. Mas exatamente. tá muito dentro da gente. Exatamente. Eu também, quando eu tive essa percepção de mundo, quando eu comecei a entender o que eu gostava, o que eu não gostava, o que eu quero fazer da minha vida, qual é o meu propósito, né? Uhum. E uma vida sem propósito é uma vida vazia. Quando eu percebi isso em mim, falei, cara, eu preciso ter um propósito. Não posso trabalhar para ganhar dinheiro. E aí? Tem que ter algo a mais. Só dinheiro? Não é dinheiro. É o propósito. E quando eu entendi isso, né? Eu venho entendendo isso, na verdade, né? Passando por esse processo de autoconhecimento, de entender de fato que não é o propósito que te leva para frente, né? Por quê? Porque o autoconhecimento te traz isso. Exatamente. Né? Te traz, aliás, não só isso, mas infinitas coisas. Entendeu? Que legal. E me fala quais são os valores pessoais que você considera fundamentais para o seu sucesso como empreendedora. Antes eu pensava que era resiliência, até eu ler o livro do Taleb. E certo. aí eu entendi que esse seria um valor muito importante para mim, no pessoal e também no profissional, que é o antifrágil. Certo. Já ouvi falar. Ser antifrágil. Então, esse é um valor muito importante e eu sempre estou tentando rever como ser, o que é, e pensando em todas essas questões. E a outra parte, que eu acho que é um valor muito importante, é ser colaborativo. Colaborativo. Exatamente. Porque todo mundo tem algo para colaborar, para oferecer, para doar, para apoiar. Então, isso me ajuda muito. Porque às vezes você olha, quem eu sou? Aí as pessoas acham assim, eu sou advogado. Não, eu sou a Ana, por trás de tudo isso. E o que eu posso colaborar? Assim como eu entendo do direito, eu também estudei bastante sobre essa questão de PNL. Entendeu? Então, Sim. eu posso colaborar, às vezes, com você na parte do empreendedorismo, nessa área. E também te falar, Diego, essas questões são de uma pessoa antifrágil, é bacana, pensa nessas características. Então, assim, são duas coisas que eu gosto muito de levar. Que legal, muito bom. Eu compactuo com a tua visão, também tenho isso. E me fala, qual é o papel da família e dos amigos em sua jornada empreendedora? É fundamental. É a base, né? Ser a primeira pessoa que fez uma faculdade na minha família, para mim, foi muito importante. Porque quando eu busquei essa referência, e aí foi o que eu te falei no começo... Você foi a primeira, né? Eu sempre dei muito valor para algumas pessoas importantes. Então, naquela época, quando eu estudava, eram os professores as autoridades para mim. Então, vir de uma escola pública em que você ouvia... Para alguns amigos não tiveram esse impacto, mas para mim teve. Você é de escola pública, você nunca vai estudar numa faculdade pública. Você vai ter que fazer uma faculdade particular. Então, essa era a verdade que eu comprei. Entendi. Então, assim, saber que mesmo com essa crença que me limitou, eu ainda encontrei uma saída, me formei e consegui o diploma, trouxe para minha família uma referência que eu não encontrei na época. Então, hoje, eu gosto muito de brincar com os meus primos e falo, eu já abri as portas, então vamos lá e tudo mais. Então, isso para mim é muito importante. Trazer para minha família algumas quebras de ciclo. Então, ninguém nunca tinha terminado o colegial e feito uma faculdade, eu trouxe. Às vezes eu trago para minha família experiências
que eu tenho gastronômica, de lugares que eles não têm, que eles às vezes são restritos por causa da questão dele, da particularidade de cada um. Então, assim, para mim, a minha família é muito importante. E os meus amigos também. Como eu te falei, eu compartilho a minha realidade profissional, a minha realidade pessoal, e ter os amigos certos. Hoje, entender quem realmente é seu amigo, colocar cada um na sua categoria. Sim, em relação... a sua prateleira ali, né? Exatamente. Saber que você tem alguns amigos que são de infância e que talvez eles não consigam enxergar quem você se tornou. Exatamente. E entender que é uma limitação deles, porque eles continuam ainda te enxergando como aquela Ana de antes. Exatamente. Ter os amigos estratégicos que vão me levar pra frente em relação a... Ana, e aí? Levanta da cama. Vamos lá, você falou que ia fazer isso, faça. Então, eu também tenho esse tipo de amigos. E eu gosto muito dos amigos em que a gente pode debater algo muito adulto. Sem depois levar pro ressentimento e tudo mais. Entender que é pro crescimento de cada um. Então, são pontos de visões diferentes. Mas se complementam. Que aí vem o diálogo, né? Quando vem duas pessoas ou mais falando um assunto diferente, divergente. Exatamente. Aí você ouve, não, deixa eu ouvir o ponto de vista que essa pessoa está me trazendo, né? Porque aí eu posso crescer com ela e ela também crescer com o meu ponto de vista. Quando há essa troca, esse diálogo, eu acho que a sociedade cresce, né? E quando não tem isso, é que a sociedade ela regressa, né? Eu sinto isso. Quando não tem diálogo, é tudo. Para resolver qualquer problema. Eu vejo que eu aprendo muito, principalmente com quem é contrário à minha opinião. Porque aí ele vai trazer os argumentos dele, eu tenho o meu, eu vou ponderar. E muitas vezes você acaba falando, nossa, realmente faz sentido. Então, isso amadurece você como ser humano. Então, ter amigos que causem isso em você de forma saudável, também sem roubar a sua saúde mental, né? Porque tem alguns que roubam a sua saúde mental. Mas assim, pensando nos seus amigos que contribuem para o seu crescimento, são 2 núcleos importantíssimos para nós. Eu concordo com você. Eu concordo plenamente com você. E fala aqui para mim quais foram os momentos mais memoráveis ou significativos da sua vida até agora. Para mim foi essa virada de chave que eu te falei, dos 29 anos. Foi o seu ano. Foi a minha mudança, assim, completamente. E toda vez que teve um curso que eu participei, e aí eu fiquei o curso inteiro querendo ganhar a caneta de melhor palestra. E aí eu não tentava todas as técnicas e não ia. No último dia de curso, podia falar uma história sobre a sua vida e eu contei essa. E aí eu ganhei a caneta. Olha! Exatamente. Caramba! E só que eu só contei a história. Falei que eu tava no fundo do poço, pesava 120 quilos e todas as mudanças que aconteceram, relacionamento. E aí, isso conectou com as pessoas. E de fato, eu ganhei a caneta porque conectou. Deu essa proximidade. Exatamente. Nos outros 9 dias eu tava usando o quê? Técnica. Então, os exercícios, as técnicas e tudo mais. E muitas vezes a gente acaba não conectando com a pessoa, com os ouvintes em relação ao que eles de fato se interessam, como a melhor palestra, o melhor podcast, o melhor... Que for, né? Que legal. Pô, legal. E foi aqui em Ribeirão essa palestra? Foi? Fiz no curso de Mastermind. Legal. Aí no último dia eles fazem lá as É bom palestras. nesses grupos, né? É bom. Ó, Te leva para outro patamar. Foi um curso que eu fiz networks importantíssimos ali que nunca imaginei que dentro dessas 35 pessoas eu tivesse alguns amigos de idade, de áreas diferentes, realidades totalmente diferentes da minha. E tudo isso baseado em viver fora da zona de conforto. Exatamente. Fala a verdade, se você não tivesse saído dessa zona de conforto, a gente não ia crescer. Foi meu primeiro curso presencial depois da pandemia. Então foi muito importante, porque era retomar, né, e entender o quanto essa questão do network, da participação, e como é importante, ao vivo, né? Também é importante pra gente, enriquece muito. Que legal. E fala aqui pra mim, qual o lugar ou destino que você mais gostaria de visitar e por quê? Bom, atualmente, o meu desafio é ir para os Estados Unidos. Legal. Por quê?
porque eu preciso destravar o inglês. Sim. Essa é a realidade nua e crua em relação a... Isso também é uma trava que eu tenho da infância. E aí, às vezes, eu fico pensando e aquela coisa de, eu preciso aprender a falar para depois falar e tudo mais. Essas coisas que você sabe que limita a gente. Então, eu tô bem no modo... Tô me expondo, terapia de choque, me exponho e aí eu vejo o que dá. Então, eu queria muito ir fazer um intercâmbio, que eu não tive essa oportunidade quando eu era mais nova, me expor e ver como eu me viro. Porque eu nunca gravei um podcast e tô aqui hoje gravando, me expondo. É legal isso, né? Quando a gente, de fato, sai da zona de conforto, começa a explorar coisas novas, que é o que eu tinha te falado agora recentemente, você pegar, vou fazer uma coisa totalmente diferente. Dá um choque ali. O que é isso aqui? Isso não é normal pra mim. Aí o cérebro já começa, isso não é normal, hein? Aí você fica passando mal, você fica com dor de barriga, você fica, meu Deus, e agora? Então isso é importante, porque aí você vai aprimorando técnicas que às vezes você pode utilizar isso em outra ocasião na tua carreira. Exatamente. De repente é para falar com um cliente, algo que você tirou de insight, ou até a forma de você falar no podcast, sei lá, qualquer tipo de coisa, você pode usar isso na tua carreira. Eu li um livro e ele estava falando sobre isso, que o aprendizado é algo desconfortável e a gente precisa normalizar isso. Exato, exatamente. Porque às vezes a gente quer aprender as coisas, mas a gente acha que vai ser confortável e não vai. O aprendizado é sempre desconfortável. Antes eu não conseguia falar em público, em nada, você não tem noção. Eu tenho essa dificuldade. Preciso ser jogado aos leões para poder aprender. E aí, quando eu entrei na faculdade de administração, tinha seminário todo semestre. E eu falei, ou eu resolvo isso, ou eu todo semestre eu vou desmaiar. Então, toda oportunidade que tinha, eu pedia para me expor. Então, já busquei cursos de oratória com teatro, para ser uma coisa mais leve e tudo mais, mas tô sempre me expondo. Então, precisa apresentar a Ribeirão Vale e não tem ninguém. Pode deixar que eu apresento. Entendeu? Legal. Então, da próxima vez você me fala que eu vou apresentar a Ribeirão Vale. Exatamente, eu vou te jogar lá. Não vou ficar escondido, não. Fica tranquilo que eu vou ficar lá na frente. A gente precisa de participação ativa. Eu preciso muito estar à frente, de trazer esse desbloqueio, vamos dizer assim. Né? Não, a forma de se expor realmente... que às vezes a gente fica tentando encontrar uma outra forma, né? Mas se expor ali é a melhor coisa. É a melhor coisa. E Ana, para poder a gente encerrar o podcast, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que pensam em empreender ou pensam em estudar. Enfim, qual mensagem você deixaria para a nossa audiência? Bom, eu gostaria de deixar a mensagem sobre a jornada. Ela não é fácil, mas ela é única, realizadora. Então, assim, colabore, participe, apoie. Se você conhece alguém que está entrando nessa jornada do empreendedor, ou então tem alguma ligação, apoia, sabe? Colabora. Às vezes, uma palavra faz tanta diferença. Feedback, pensa um pouquinho o que eu posso agregar em relação ao negócio dessa pessoa com esse feedback. Se você acha que não tem um feedback, mas tem um conselho e ele te pediu e ele está aberto, dê. Eu acho muito importante as pessoas colaborarem para se incentivar em relação ao empreendedorismo. Legal. Porque é uma jornada, às vezes, muito solitária, difícil, mas é um sonho. A pessoa está tentando resolver um problema ali da sociedade, do ciclo dela, da vida dela ali, do cotidiano. Então, eu acho que poder colaborar, apoiar em relação a isso é muito importante. Legal. Ana, agradeço imensamente a tua participação aqui no podcast. E futuramente também a gente volta a conversar também no podcast. Será uma honra para a gente receber novamente. Obrigada. Tá? E como é que faz o pessoal entrar em contato com você? Eu deixei aqui, vou deixar na descrição. Mas se quiser falar o telefone, o e-mail. Essa daqui é a Godoy, né? Minha empresa de advocacia. Tem o meu Instagram também particular, que é Ana Godoy ADV. Legal. Quem é à vontade para entrar, para interagir. Eu sempre estou participando muito dos eventos, adoro o convite para participar também de reuniões, workshops, interagir. Até mesmo um café.
tá? Eu adoro um café, então sair para entender a realidade das pessoas, mesmo que não seja um empreendedor, mas queira ir para o empreendedorismo, mesmo que ainda não seja um advogado, mas queira advogar, eu gosto muito de colaborar, de participar. Show de bola, Ana. Muitíssimo obrigado pelo seu tempo. Obrigada a você. E que a gente continue aí contribuindo. Se Deus quiser. Tá bom? Gente, muitíssimo obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo episódio do Caminhada do Empreendedor. Muitíssimo obrigado.